Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 86º dia de propósito, 86 dias de propósito. Estamos firmes aqui na leitura total da Bíblia nesse ano de 2021, tá bom? Então você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos no livro de Samuel, isso mesmo, queridos, tanta coisa acontecendo. Ontem, no nosso 85º dia, se você ainda não teve oportunidade de fazer o seu devocional ou de vir acompanhando conosco aí, eu quero te dizer que ontem foi eleito o rei dos israelitas, viu? Então, se você ainda não tá sabendo, pois é, Saul foi eleito o rei desse povo ontem. E hoje nós vamos contar para você tudo o que aconteceu, ou vamos pelo menos tentar, né, de maneira muito resumida aqui, capítulos. Quais os capítulos que nós vamos hoje? 11, 12, 13 e 14. De acordo com o nosso cronograma, são 4 capítulos aí que nós precisamos vencer hoje. Simone, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Então, vamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, para não ficar muito extenso o vídeo, eu queria lembrar você que eu faço o quê? O resumo daquilo que está acontecendo ali nos capítulos, no cronograma do dia, tá bom? Mas é muito importante que você leia, que você também faça a leitura e vá marcando. Eu, por exemplo, ó, eu tenho um hábito, né, que não necessariamente você precisa fazer isso. Então eu gosto só de mostrar para que você, de repente, se você se identificar, fique legal. Eu gosto de marcar a Bíblia. Eu acho que tá bem fraquinho, não vai dar para ver. Eu gosto de ir marcando a Bíblia com vários marca-textos, lápis de cor, giz de cera. Eu pego tudo que eu tenho acesso, assim, vou marcando pontos muito importantes e relevantes. Por exemplo, quando o Senhor está dizendo, aqui nesse caso, quando Samuel está dizendo, quando Saul disse. Então são pontos que quando você for fazendo a leitura, vai te ajudando depois a você memorizar. Se você é assim, ótimo. Se não, você também pode fazer aquele resumão, que é o que eu digo para vocês, que eu costumo também fazer. Faça um resumo do dia, do que está acontecendo, dos pontos mais importantes, porque assim você memoriza e assim você absorve tudo aquilo que o Senhor está compartilhando com você através do seu devocional naquele dia, assim como hoje, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração pela sua vida e daqui a pouquinho eu já vou fazer o resumo e contar para você o que está acontecendo aqui entre o povo de Israel, entre os filisteus, entre esse novo rei e Samuel, tudo isso aqui acontecendo hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Então, todos vocês que estão chegando, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu queria compartilhar algo com vocês bem brevemente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre um pastor. Tem algumas pessoas que veem ele como pastor, outros veem ele como coach, né? Mas eu gosto muito de mencioná-lo porque ele sempre que está fazendo lives, ele faz menção, mesmo conhecendo muito, né, acerca da mente humana, de estudos e cursos que ele fez. Queridos, ele fala que a Bíblia, ele é um livro milenar, né? Assim, ele é um livro maravilhoso, milenar, que tem tudo o que nós, seres humanos, precisamos. E sabe que desde o começo desse ano, quando nós começamos esse devocional, foi isso que o Senhor falou comigo. Queridos, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Tudo que nós precisamos acerca de tudo que você puder imaginar, ó, está aqui. Como você ser uma melhor mulher, como você ser uma melhor esposa, como é que uma esposa se comporta, né? Como é que um filho deve se comportar? Você que tem ministério, que almeja o ministério, como é que você deve se comportar? Então, eu tô citando algumas coisas, mas tudo que você puder imaginar, a palavra de Deus aborda. Eu tenho um irmão que é muito difícil. É porque conviver na igreja, olha, as pessoas hoje em dia estão muito frias. Então, resumindo, você poderia levantar qualquer ponto aí comigo agora. Traição, adultério, jejum, oração, batismo com o Espírito Santo. Queridos, todos os assuntos está na palavra de Deus. Então é por isso que eu encorajo vocês, sabe, a buscar essa resposta aqui. É um livro que você tem acesso. Se você ainda não tem na sua casa, compre uma, adquira uma. Se você já tem, leia, peça para que o Senhor fale com você, queridos, porque sabedoria Ele dá a todos deliberalmente. Ele não faz acepção, Ele não escolhe, eu vou dar para você não. A gente precisa buscar do Senhor essa sabedoria, né? Ele diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça para Ele, que Ele dá a todos deliberalmente. Então que nós possamos buscar essa sabedoria de Deus, amém? Para que nós possamos ser melhores, porque com toda certeza,
Se nós tivermos a instrução certa, nós seremos melhores em todas as coisas que nós formos fazer. Tomadas de decisão, nós seremos melhores, seremos mais assertivos. É tão ruim errar, eu não sei vocês, eu não gosto de errar. Eu sei que os erros fazem parte da nossa caminhada, mas o erro traz consequências, queridos, né? Então, infelizmente, as pessoas têm errado muito e isso trazem muitos danos. Então, quanto menos você errar, melhor. E como é que a gente faz para errar menos? Conhecendo a vontade de Deus. Ele diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E é isso que nós queremos viver. Amém? Nós queremos viver o melhor de Deus nessa terra. E com isso e para isso, precisamos ter o renovo da nossa mente através da sua palavra. Tá bom? Então, acabado esse momento de introdução, eu quero orar pela sua vida para nós irmos para o nosso devocional hoje, tá bom? Estou muito feliz que você está aqui comigo, que Deus abençoe a sua vida ricamente e que hoje você possa ser suprido e suprida em todas as coisas que você tem pedido ao Senhor, inclusive aquelas que nem mesmo a sua boca conseguiu expressar, que só ficou no seu pensamento, sabe? Que o Senhor realize o desejo do teu coração. É o que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã que estão conosco agora, Pai. Estamos aqui pelo Instagram, Facebook e YouTube, Pai. Senhor, a nossa vontade, o desejo do nosso coração é que cada uma dessas pessoas, Pai, que estão conosco, teus filhos, tuas filhas preciosas, Pai, sejam alcançados por você agora, de maneira poderosa e sobrenatural. Senhor, Tu és um Deus que nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Senhor. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus que cada um dos meus irmãos sejam alcançados por você, Pai, supridos em todas as coisas, que todo mal lançado contra eles, Pai, sejam cancelados e anulados em nome de Jesus. Toda palavra, toda dúvida, Pai, todo medo, toda ansiedade, preocupação, todo bombardeio na mente, Pai, sabe, os dardos inflamados do maligno lançados contra eles, Senhor, agora cancelados, perdendo todas as forças agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu abençoo cada um, eu ministro sobre eles a cura do Senhor, a cura nas suas emoções, a cura nas feridas da alma, Pai. Eu ministro sobre eles, Pai, a Tua provisão, porque Tu és Senhor e Rei, Tu és Deus no céu e na terra, Tu és, Pai querido, aquele que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então eu te peço agora que esse homem e que essa mulher sejam alcançados por você. Pai, eu ministro sobre eles, Pai, que eles são guardados e protegidos exatamente como a Tua palavra diz, Pai. Nenhum mal vai alcançá-los, Pai. Não haverá enfermidades, não haverá doenças, não haverá falta, não haverá pragas, nada, Pai. Nada irá encontrá-los, ó Deus, e alcançá-los de maneira maléfica, Pai. Eu declaro todos eles guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Que bom que você tá aí. Vamos para o nosso devocional, então? Você que ainda não pegou a sua Bíblia, vamos lá. Estamos, então, no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Olha só, ontem nós terminamos o nosso devocional falando acerca ali de Saul. Saul, então, foi eleito rei pelo povo, né, queridos? O povo chegou ao profeta Samuel e disse o seguinte: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E mesmo, queridos, ali o Senhor já sendo o rei deles, né? Porque o Senhor, Deus, já era rei daquele povo ali de Israel. Eles mesmo assim falaram para Samuel que queriam um rei a todo custo. Então Samuel falou: assim vai ser feito. O Senhor também confirmou, né, através do profeta, que como eles queriam que assim fosse feito. Então terminamos ali o capítulo 11 ontem, eles exaltando então ali Saul, né, dizendo viva o rei, e ali Samuel, queridos, fez a leitura novamente dos direitos deles, né, quais seriam os direitos do rei e também as obrigações do rei, queridos. Eu quero pedir para você ficar comigo, porque hoje você vai ver o que Saul já fez, de errado, né? Porque assim, queridos, ele foi eleito rei e apesar de todo esse contexto, o Senhor disse então que realmente iria levantar Saul para libertar o povo, né, das mãos dos filisteus, entende? Então tava tudo certo e vinha caminhando. Fica aí comigo, eu vou te contar o que aconteceu. Então tá, terminamos então ontem. Samuel escreveu tudo no livro, né, num livro especial, deixou ali realmente tudo anotado que o Senhor havia falado e terminamos ontem então
capítulo, é só fazendo um resumo para você de como terminou ontem. Começando hoje, então, no capítulo 11, vai nos dizer, queridos, que Naás, ele avançou com o exército amonita contra os israelitas. Então, foram ali de encontro aos israelitas, né, já realmente para declarar guerra. Nessa cidade aqui, mais especificamente, era Jabes Gileade, era onde estava uma parte aqui dos israelitas. Escute o que aconteceu. O que acabou acontecendo aqui? Os israelitas, com medo, né, eles propuseram aos amonitas que se tornariam, né, ali servos dele. Mas ali os amonitas foram malvados com ele. Olha o que eles propuseram aqui no versículo 2, bem no comecinho, falaram o seguinte, olha, a gente só vai querer fazer um acordo com vocês com uma condição. Se nós arrancarmos o seu olho direito, né, o olho direito de cada um de vocês, para que vocês vivam com vergonha, para que Israel tenha vergonha. Então olha qual era a proposta, qual era a intenção dos amonitas, era realmente humilhar ali o povo de Israel, né, queridos? Mas deixa eu contar para você o que acabou acontecendo aqui. Então, as autoridades dessa cidade, né, dos israelitas, eles pensaram, nós precisamos pedir ajuda, vamos buscar uma estratégia. Pediram um tempo, então, para eles, né, de alguns dias, e foram, então, até a cidade buscar ajuda. Qual foi a cidade que eles foram? Gibeá, que era a cidade onde Saul morava. Quando eles chegaram lá, que eles relataram toda a situação, depois de relatarem, eles começaram a chorar em alta voz, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles choravam tanto que Saul, que estava nas malhadas, né? A palavra diz que ele estava ali realmente malhando, deixa eu só verificar se ele estava malhando no trigo mesmo. A palavra vai dizer que ele estava, ele estava afastado, desculpa, ele não estava malhando trigo, ele estava com bois, né, afastado um pouquinho ali de onde eles estavam chorando. Ele começou a questionar o que estava acontecendo ali com aquele povo, né, então ele, ao tomar conhecimento, queridos, a palavra nos diz que ele ficou muito furioso, né, quando ele ficou sabendo o que os amonitas queriam fazer com o povo de Deus ali. Então a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que ele então, o Espírito do Senhor, né, se apossou dele ali naquela ocasião, ele ficou furioso. É importante eu falar isso aqui para você, porque ontem também foi mencionado que, né, quando Samuel foi ungí-lo, né, que o Espírito do Senhor se apossaria dele. Então você vê, toda essa sabedoria, toda essa valentia, tudo isso, essas estratégias vinham do Senhor, tá bom, queridos? Então tá, então olha só o que Saul fez. Saul pegou 2 bois, né, esses 2 bois que eles estavam, ele partiu esses 2 bois em pedaços e mandou entregar em todo o povo de Israel, né? E falou o seguinte, olha, vocês precisam vir comigo, porque se vocês não vierem comigo, é isso aí que vai acabar acontecendo com vocês, né? O povo sendo despedaçado. E ali, queridos, Samuel então fez tudo isso para que o povo temesse ao Senhor, e acabou que todos realmente vieram junto com eles num só pensamento, porque até então o povo estava dividido, né? Então a palavra vai nos dizer, queridos, que na soma aqui dos homens que estavam com ele, né, para a guerra, deram mais ou menos, eram 300 mil homens de Israel e 30 mil homens de Judá. Então, mais ou menos a soma aqui, 330 mil homens aqui para irem para a guerra. Mas eu vou contar para você o que aconteceu aqui, resumo, já finalizando o capítulo 11, né? Eles foram, a palavra do Senhor nos diz, eles pegaram esse povo de surpresa e eles venceram essa guerra. Isso mesmo, eles venceram. Então aqui o povo, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles venceram, né? E que bem já no finalzinho, que eles ainda queriam. Ontem também falamos sobre alguns homens, inclusive a Bíblia menciona homens vadios, homens que estavam afrontando Saul ali depois dele ter sido eleito rei, né, queridos? Aí o que acabou acontecendo aqui? Só para você saber. Aqui, depois eles vencerem, eles foram e falaram o seguinte, cadê aqueles homens que ontem estavam ali falando mal do nosso rei? Tragam eles para que nós venhamos matá-los também. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Saul falou que não, que deixasse aquilo para lá, né? Já tinha sido demais aquele dia para eles, né? Então assim, queridos, o povo terminou aqui em Gilgal, né? Realmente oferecendo sacrifícios ao Senhor de gratidão. Acabamos capítulo 11, 12 agora. Vamos lá. Capítulo 12, a palavra do Senhor já vai nos dizer que Samuel chegou para aquele povo ali na ocasião e falou novamente para eles acerca daquilo que eles haviam pedido ao Senhor, né? Então chegaram para ele e falaram, olha, vocês pediram para mim um rei, assim foi feito, agora vocês têm um rei, agora quanto a mim que já estou velho, eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero saber se
tem alguém aqui de vocês que tem alguma coisa para falar contra mim? Porque desde a minha mocidade eu estou servindo aqui, né, a vocês. Desde a minha mocidade agora até a minha velhice. Então eu quero saber se eu oprimi alguém, se eu aceitei algum suborno, né? Se tem alguém contra mim, que se levante agora ou cale-se para sempre. Parafraseando, foi o que Samuel falou ali para o povo. E eles responderam: Senhor nunca explorou ninguém, não nos oprimiu de jeito nenhum, não temos nada, né, para falar contra o Senhor. E ali, querido, Samuel fez tudo isso para fazer menção aqui para o povo do que estava acontecendo e do que estava por vir. Olha só o que ele falou. Então ele chegou para eles e falou o seguinte: olha, eu vou falar para vocês aqui, né? Eu vim aqui falar isso com vocês porque eu vou pleitear com o Senhor, vou falar com o Senhor, né? Vou entrar em juízo, para que você entenda, vou defender vocês, né, ali com o Senhor, exatamente como aconteceu em outras ocasiões, né, aí ele foi citando Jacó, foi citando Moisés, porque Moisés então era mesmo o intercessor do povo, né, queridos, eu não sei se você sabia disso, mas muitas vezes, enquanto o povo pecava e errava muito contra o Senhor, lá ia Moisés interceder pelo povo, falar com o Senhor, para que o povo obtivesse o perdão, e enfim, houvesse um novo começo para aquele povo, né? Então aqui Samuel estava falando exatamente sobre isso. Então do versículo 8 ao versículo 15, você perceberá que ele está fazendo esse apanhado geral e comentando aqui com o povo, mais uma vez fazendo menção dos seus antepassados, daquilo que o Senhor já havia feito por eles, né? Então aqui continua, e já finalizando também o capítulo 12, o Senhor, Samuel diz para eles o seguinte: agora eu vou preparar uma coisa maravilhosa para vocês. E ali Samuel clamou ao Senhor para que mandasse trovões e chuva para confirmar, né, para confirmar para aquele povo ali que o Senhor realmente estava percebendo a maldade daquele povo. E quando isso aconteceu, a palavra nos diz que o povo ficou apavorado, né? Então falou com Samuel: Samuel, ore ao Senhor para que não morramos. E disse mais, porque agora acrescentamos mais um pecado, já não bastávamos estar pecando contra o Senhor, agora temos mais um, que foi ter eleito um rei, né? Ter pedido um rei ao Senhor. Ok, queridos, então Samuel vira para eles e dizem o seguinte: não fiquem amedrontados. Desculpa, queridos. Certamente vocês fizeram esse mal, mas agora adorem ao Senhor de todo o seu coração e nunca mais virem as costas para o Senhor. Olha o que Samuel estava dizendo para o povo, mesmo com uma sucessão aqui de erros e pecados. Olha o alerta de Samuel. Olha, não se desviem, não sigam outros deuses, né? Porque assim, o Senhor não vai abandonar o seu povo escolhido. O Senhor se agradou de vocês como povo dele. Então assim, fica certinho, né? Fica certinho nos caminhos que vai dar tudo certo. Aí ele fez uma exclamação: agora, ó, confie no Senhor e adorem ele de todo o coração. E lembrem-se, né? Grandes coisas ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem fazendo mal, saibam, vocês serão destruídos. Então, ou seja, mais uma vez aqui, né, Samuel ali falando com o Senhor acerca do povo, instruindo o povo aqui, queridos, acerca do que eles deveriam fazer. Então, aqui eu queria só fazer uma ressalva acerca de como a instrução realmente salva, né? Como nós somos pessoas, queridos, que precisamos ser guiados mesmo e orientados. Então, tá vendo por que você não pode desprezar a palavra? Por que você precisa da palavra? Porque essa palavra, ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho, é ela que te guia a toda a verdade e que vai realmente levar você a um futuro de vitória em todas as áreas da tua vida. Então considere essa palavra que está chegando para você, tá bom? Estamos aqui no Antigo Testamento, 1 Samuel, o Senhor falando aqui, usando os profetas para falar com o povo, mas hoje que nós estamos numa nova aliança, eu queria só te lembrar isso. O Senhor continua falando conosco, tá bom? O Senhor continua usando os seus, né? Que sejam profetas, líderes, pastores, mas ele continua falando. Então que nós possamos realmente considerar tudo isso que o Senhor tem falado a nós. Amém? Vamos continuar capítulo 13 e 14 e já acabamos hoje o nosso devocional. Vamos lá. Deixa eu te contar agora o que aconteceu aqui no capítulo 13. Olha só, então Saul, né, já estava reinando ali em Israel mais ou menos há um ano, né, a palavra do Senhor vai nos dizer. Ele então escolheu 3.000 soldados especiais, levou consigo 2.000, né, para região montanhosa de Betel e deixou outros 1.000 com Jonatas, seu filho. Daqui a pouco você vai ver Jonatas com amizade com Davi. Você lembra? Já ouviu falar sobre isso? Que Davi e Jonatas, eles eram muito amigos. Pois é, aqui Jonatas aparecendo aqui, olha aqui, pois é. Então vamos lá. Aí, queridos, a palavra vai nos dizer, queridos, que o seguinte:
seguinte, então, o exército dele, ele subiu, deixou Jonatas então, né? E ele subiu para um outro lugar. Deixa eu resumir aqui o que estava acontecendo para você. Os filisteus, eles se reuniram para lutar contra Israel, só que aqui eles formaram um exército muito numeroso. Você viu que eu tô te falando aqui de 3.000 homens. Só que aqui a palavra vai nos dizer no versículo 5 que eles se juntaram em 3.000 carros de guerra. Só os carros de guerra eram 3.000. Os soldados eram 6.000. Eram tantos, queridos, a palavra diz que eram como a areia da praia. Eram muitos, né? Então, eles se acamparam ali em Miquimás. Miquimás aqui nessa ocasião já estava perto de onde Saul estava, porque ele saiu com os 2.000 homens, lembra? Pois é, então eles já estavam aqui próximos, estavam acampados ali. Quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles perderam a coragem. Eles perderam, eles começaram a se dissipar, sabe? Eles começaram a sair e fugirem mesmo. E enquanto isso, Saul ficou em Gilgal, a palavra do Senhor vai nos dizer, e enquanto eles estavam ali apavorados. E Samuel havia dito para Saul o seguinte, olha, me espera durante 7 dias, porque quando eu chegar, nós vamos resolver essa situação. É mais ou menos assim. Só que, queridos, a palavra vai nos dizer que Samuel não chegou, né? E ali Saul tomou uma decisão. É aqui que eu queria contar para você que aconteceu hoje. Ele tomou uma decisão. O que ele pensou? Já que o sacerdote não chegou, né, que era Samuel aqui nessa ocasião para oferecer o sacrifício, então o que nós vamos fazer? Eu vou oferecer esse sacrifício ao Senhor, vou oferecer. Então ali, queridos, ele toma uma atitude errada e ele oferece os sacrifícios ao Senhor. Só que quando ele está terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chega e diz para ele, o que foi que você fez? Ué, o que você está fazendo? Falou para ele, né? E ele só respondeu, olha, quando eu vi os homens, que os nossos homens, né, estavam se espalhando e você não tinha chegado no prazo marcado, os filisteus se aproximando pronto para a batalha, o que eu fiz? Eu tentei me antecipar, né? Tentei pedir auxílio ao Senhor, porque eu senti essa necessidade de oferecer o sacrifício ao Senhor sem esperar a sua chegada. Aí escuta aqui como é que aqui o destino de Saul já foi mudado. Olha só no versículo 13 o que Samuel falou para ele. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, né? Você desobedeceu ao que o Senhor está dizendo. E ele tinha planos de fazer você e dos seus filhos realmente, né, reis para sempre. Mas agora, por causa disso, seu reinado vai terminar. Então, olha só onde já foi declarado aqui sobre Saul. Ele já no início do seu reinado, queridos, ele infelizmente já fez algo errado aqui no capítulo 13. E ali o profeta já falou para ele, falou, olha, seus dias já estão contados, seu reinado já está acabado. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já indicou um líder para o seu povo, pois você não obedeceu ao Senhor e os seus mandamentos. Queridos, e a palavra vai nos dizer então, passado esse tempo, né, Saul então contou ali somente 600 homens que estavam ali mais ou menos com ele, cerca disso. Só que em compensação, o seu filho Jonatas, queridos, Jonatas e mais esses 600 homens, eles estabeleceram um acampamento ali. Mas eu quero dizer para vocês aqui que acabou acontecendo uma situação também muito importante que eu não contei para vocês. Você lembra que eu comentei agora há pouco que eles venceram os filisteus, né, numa ocasião aqui anterior? E Jonatas, queridos, com certeza ele foi assim o pivô dessa vitória, porque ele saiu, os filisteus entraram em desespero e ali uns contra os outros começaram a lutar. Eu não comentei isso com você aqui no capítulo 12, tá bom? Mas isso aconteceu aqui de maneira poderosa, tá? Só para fazer menção para você. Então vamos continuar aqui, queridos. Aí aqui no capítulo 13, que é onde nós estamos, então fazendo menção para você, coisas importantes que tem aqui já pra gente finalizar. Nessa ocasião aqui, eles não tinham lá em Israel, no povo de Israel, desculpa, homens que fossem ferreiros para afiar os seus instrumentos de guerra. Então eles tinham que pagar para o povo filisteu, né? Eles tinham que ir até lá para poder fazer isso. Então era muito caro. E aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, queridos, que não tinha, que os únicos dois que estavam realmente com seus armamentos, né, com suas armas de guerra prontos, era somente Saul e Jonatas, né, queridos? Então termina aqui o capítulo 13, capítulo 14 para a gente encerrar. Deixa eu te contar o que aconteceu. Então, Jonatas então aqui saiu com o seu fiel escudeiro e falou, venha comigo, vamos atravessar o vale e vamos lá ao destacamento filisteu. Era aquilo que eu estava comentando com você. Queridos, olha só o que aconteceu. Desculpa, eu fiz menção aqui
Calma, vamos recapitular. Acabei de falar para vocês sobre Jonatas, que saiu com um amigo, né, com seu fiel escudeiro, no capítulo 12. Não, queridos, foi no capítulo 14. Desculpa. Ressalva aqui para você. Ainda bem que nós estamos ainda aqui para fazer a ressalva ao vivo. Foi aqui no capítulo 14. No capítulo 12 eles venceram, deu tudo certo. No capítulo 14 aqui foi quando ele tomou essa atitude. Deixa eu te contar o que ele fez. Ele saiu somente com o seu escudeiro, foi até ali onde estava uma parte dos filisteus. E ali, queridos, ele meio que buscou uma estratégia. A palavra do Senhor está dizendo isso. E ali ele comentou com o seu escudeiro: olha, nós vamos até onde eles estão, né? E nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Se for da vontade do Senhor, ele vai fazer com que eles nos chamem. Se eles nos chamar, nós vamos ter meio que um aval, sabendo que o Senhor é conosco. Agora, tá bem aqui no versículo 8, ó. Pois bem, então é isso que nós vamos fazer. Nós iremos até aqueles homens, chegaremos perto deles para não sermos percebidos, né? Eles combinaram. Se eles nos chamarem, nós vamos. E, queridos, aqui aconteceu exatamente como Jonatas havia falado com o Senhor. Se eles falassem, subam até aqui, ele iria como um aval, como uma resposta do que Deus estava falando para ele, a resposta da oração dele. Como termina essa situação aqui? Pois é, ele sobe de maneira ousada, queridos, a palavra diz aqui que ele venceu mais ou menos aqui 20 homens, só que por conta dessa guerra que já estava acontecendo ali entre Jonatas e esses 20 que ele matou com seu fiel escudeiro, né? Ali começou uma grande arruaça, né? No acampamento dos filisteus. A palavra vai nos dizer que eles começaram a entrar em pânico, né? E as tropas ali começaram a ficar realmente atemorizadas. E não somente isso. Então, quando tudo isso aí aconteceu, Saul, então, que percebeu que Jonatas não estava, né? Quando ele deu falta de Jonatas, porque até ali não tinham percebido que Jonatas tinha saído sozinho com o escudeiro. Então, a palavra vai nos dizer que Saul sobe também, todo o exército filisteu vai. Queridos, eles vencem, todo o exército de Israel sobe também, vence todos os filisteus, queridos. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens já estavam exaustos, né? Mas Saul havia determinado que eles não comessem, não pegassem os despojos ali, mesmo encontrando comida que não era para comer, só era para comer depois, né? Só era para comer à noite. Aí sabe o que aconteceu? Jonatas foi lá e comeu. Jonatas aqui não sabia e ele comeu um pouco de mel, a palavra do Senhor nos diz, que inclusive trouxe um pouco de força para ele. E quando comentaram com Jonatas, ele ainda falou, mas como é que pode um decreto desse? Nós precisaríamos disso, né? Até mesmo para poder ter forças para poder continuar lutando, porque eles já se sentiam fracos, a palavra aqui do Senhor vai nos dizer. E ali, queridos, o rei, né, que no caso era Saul, tinha decretado, né, que maldito seria aquele que tivesse descumprido um decreto do rei. Como é que termina isso aqui? A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que por fim eles perceberam que estavam desagradando a Deus, né? Aqui Saul foi ali orar ao Senhor, não obteve resposta, então ele pediu para que eles ficassem ali, porque Saul não obteve resposta. Isso, o rei Saul não obteve resposta. Então, o que ele fez? Ele considerou que havia alguma coisa errada. Então, se não era entre os líderes, entre o povo, era entre ele e Jonatas. E foi assim, ele e Jonatas desceram, falaram com o Senhor, ficou comprovado ali, queridos, que realmente foi o que Jonatas havia feito, né? Ele havia pecado. Então ele falou, eu estou disposto a morrer. Jonatas falou. E ali Saul não iria poupá-lo, queridos. A palavra do Senhor diz que ele estava tudo certo já para matar Jonatas. Só que os soldados não gostaram nada dessa ideia que Saul deu. Então ele pegou e falou assim, será que Jonatas deve morrer? Depois que ele trouxe essa grande libertação para Israel, isso não vai acontecer, tão certo como o Senhor vive, não se tocará nem mesmo em um fio de cabelo da sua cabeça, pois o que ele fez hoje foi com a ajuda de Deus. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou ali de perseguir os filisteus, a palavra do Senhor vai nos dizer, né, queridos? Ele assumiu ali todos os povos vizinhos, queridos, Moabe, Amon, Edom, Zoá, queridos, tudo, e todos os filisteus. A palavra aqui está nos dizendo isso, né? E por onde Saul ia, queridos, a palavra também nos diz que ele saía vitorioso, porque Saul lutava corajosamente, acabou conquistando os amalequitas, libertou todo o povo de Israel, né? E uma outra coisa que termina aqui interessante, já vamos finalizar no capítulo 14, é que vai fazer menção aqui mais ou menos da genealogia de Saul.
Saul. Saul, ele tinha 3 filhos, né? Era Jonatas, Isvi e Malquisua, e 2 filhas, Merabe e a mais velha que se chamava Mical. Não, desculpa. A mais velha se chamava Merabe e a mais nova Mical. Daqui a pouquinho também você vai ver com quem Davi casou. Vocês sabem quem Davi casou? Não sabe? Então você tem que continuar comigo. Amanhã eu acredito, ou depois de amanhã. Por esses próximos dias, nós vamos estar fazendo menção aí com quem Mical se casou. Tá bom, vamos lá. Foi com Davi. Pois é, você tem que saber todo o contexto, por que ele casou com ela. Então tá, e finalizando aqui, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que os israelitas viveram uma luta constante, viu? Contra os filisteus durante toda a vida de Saul. E sempre que Saul, também ali durante essas batalhas, via um jovem forte e corajoso, né? O que ele fazia? Convocava para o exército para estar junto dos israelitas vencendo as batalhas. Assim nós terminamos hoje o nosso devocional, um pouquinho longo, né, queridos? Porque hoje eram 4 capítulos, mas amanhã nós estamos juntos aí. Não desanima, não. Recebe aí essa palavra, porque você viu aí o caminho que Saul está seguindo. Infelizmente, daqui a pouco você vai ver também o que acabou acontecendo com ele. Mas sabe, tem muita coisa boa para acontecer. Daqui a pouquinho vai chegar Davi aí, você vai ver como é que grandes e grandes coisas e mais revelações vão chegar aí para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Nós nos vemos amanhã, tá bom? Espero você. Tchau, tchau.